Com a palavra, senador Guaraci. Eu queria, meu presidente, lembrar de uma coisa que é a agricultura no Brasil. Me lembro de Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli foi talvez um dos maiores nomes na agricultura brasileira. Ele, se não me engano, foi ministro de 74 a 79. Pegamos o Brasil naquela época, senador, com 48 milhões de toneladas de grão produzindo. 4 anos depois, nós produzimos 52 milhões de toneladas. Vejamos bem, hoje nós estamos chegando a 320 milhões de toneladas, obrigado. 3 milhões de toneladas de produção. Aumentamos 6, 7 vezes mais a produção nesses últimos 40 e poucos anos. Aumentamos por quê? Agora, senador, talvez seja um dos poucos senadores, não sei se o senador Reis também ou algum outro aqui, com cheiro da terra. Eu nasci na agricultura, com 5, 6 anos trabalhava na agricultura, trabalhava em chácara, produzindo hortifruti, depois trabalhei com gado e, afinal, fui um plantador a vida toda e ainda continuo sendo. Fala-se muito da agricultura no Brasil e fala-se da nossa Amazônia sem conhecer, muitas vezes, um palmo da Amazônia. Existe uma onda internacional que querem destruir a nossa Amazônia e quer destruir o Brasil, porque existe uma cobiça internacional por esse grande espaço que nós temos. Trabalhei, senhor presidente, na construção da Transamazônica, naquela época que o lema era: vamos integrar para não entregar. Levamos gentes do Brasil todo. Eu me lembro, a senadora Vossa Excelência, era um negócio era muito interessante, gaúchos chegando, ainda com aqueles carroções, enfrentando a Belém-Brasília, entrando na Transamazônica, para pegar os lotes com 250 ou 500 metros de frente, o lote certinho de 99 hectares, vírgula qualquer coisa, nas 2 margens da Transamazônica. Foi assim que nós construímos aquela região, foi assim. E eu sou talvez um dos últimos que vivenciou, não faço uma narrativa, mas uma história do que eu vivi, Mas volto a Alisson Paulinelli, que em 4 anos aumentou praticamente 10% da agricultura brasileira. Nós somos campeões hoje em muitas dos tipos de produções das mais consumidas do mundo. Esse país, ele causa um ciúme internacional, que esse ciúme internacional, essa vontade de tornar a Amazônia um patrimônio mundial, a nossa Amazônia, deixa a Amazônia colombiana, peruana, boliviana, da Guiana, da Venezuela, mas a Amazônia brasileira é nossa, é bem nossa. Chega de estrangeiro meter o bico aqui para tentar roubar dinheiro nosso, ou de ONGs internacionais dizendo que estão defendendo a Amazônia. A maior parte das pessoas que dizem não entende nada da nossa Amazônia, não entende nada, não sabe diferenciar um pé de melancia de um pé de angelim, não sabe nada, não conhecem, mas acham de meter o bico na Amazônia, pessoas que não sabem nada da Amazônia. Eu me preocupo, eu sou vaidosamente um caipira paulista. Nasci no estado de São Paulo, mas praticamente me criei na Amazônia, trabalhando na construção da Manaus-Porto Velho, ajudando o Quinto Beck, da Cuiabá-Santarém, da Cuiabá-Porto Velho, da Transamazônica. Então, talvez seja eu um dos sulistas que realmente entrou para a Amazônia com vontade de desenvolver. O que temos a entender a selva amazônica? A selva amazônica
E estou falando de agricultura de modo geral, mas eu quero fazer um preâmbulo e peço a paciência dos senhores. A selva amazônica é uma coisa diferente. Todo mundo entende errado. Todo mundo entende errado sobre a bacia amazônica. Ela é uma bacia diferente. E se Vossa Excelência permitisse, eu queria dar uma demonstração aí no mapa, mostrando mapas que está atrás de Vossa Excelência. Poderia, com licença. Meus senhores, minhas senhoras, aqui está o Oceano Atlântico. Aqui está o nosso Brasil, parte da Amazônia. Nós temos, começando mais aqui no norte da Bahia, o escudo central. Um escudo que dá mais ou menos de 600 a 700, 800 metros de altitude. Aqui nós temos, por trás, esse oeste da nossa Amazônia, nós temos a Cordilheira dos Andes, a maior cordilheira do mundo, que fecha aqui. Então, nosso escudo central, entra daqui, entra aqui. Aqui em cima, nós temos o Tumucumaque e os montes de Roraima que fazem outra barreira. Aqui nós temos o Oceano Atlântico. O mundo, para quem está no hemisfério sul, vira no sentido horário, é claro. Quem está no hemisfério norte vai ser o contrário. O mundo, então, vira nesse sentido aqui. O que acontece? A umidade aqui da Amazônia, aliás, o Oceano Atlântico, me perdoe, obrigatoriamente, como efeito funil, ela tem que entrar aqui na Amazônia. A umidade tem que entrar aqui na Amazônia. E isso faz com que nós tenhamos um índice pluviométrico dos mais altos do mundo aqui na selva, porque somos uma bacia fechada. Nós temos aqui do outro lado, a Austrália, que está aqui, está quase no mesmo paralelo, no mesmo meridiano. Mas o que acontece? Nós não temos cordilheiras montanhosas, uma ou outra. Então o vento passa, a umidade passa, e vem, no fim de tudo, chega um pouquinho na África, mas vem aqui para a América do Sul, vem para o Brasil. Então essa é uma cordilheira fechada, a Amazônia é uma bacia fechada. Então toda a chuva produzida aqui vai cair aqui. Vamos parar com esse negócio de dizer, derruba-se a mata amazônica, vai acabar a chuva. Não, a mata da Amazônia é um presente da chuva, não é a chuva que é presente da mata. Mas precisam entender pelo menos um pouquinho de geologia para entender isso daí. Isso é uma verdade. Agora falam, vai acabar a selva da Amazônia. Meus irmãos, isso nunca vai acontecer. Isso é uma ignorância de pessoas que querem destruir a nossa produção, querem destruir os nossos limites, as nossas riquezas, dizendo que estamos desmatando tudo. Primeiro, desmatamos alguma coisa da Amazônia? Sim, talvez 6, 7% da Amazônia de selva densa. Porque temos de entender outra coisa, que a Amazônia não é uma coisa homogênea. Nós temos alagados, como parte do Pantanal, como parte da Ilha do Marajó, como parte entre o Amapá e o Rio Arapari. Nós temos várias regiões de encharcados. Nós temos, no início da Amazônia, o deserto do Jalapão. E temos a região de Cerrados, e temos o Lavrado de Roraima, e ainda temos a grande parte da selva densa. Então esse é um presente que Deus nos deu. Nós não estamos destruindo nada, nós estamos construindo alimentação para a Amazônia. O mundo precisa nos respeitar, o mundo precisa nos honrar, porque nós preservamos essa terra. Sei, Vossa Excelência, que também é um amazônia de coração e de produção, e conhece tanto quanto eu, ou talvez melhor, espero que seja. Mas nós temos que entender, existe um mundo contra nós. Nos anos 60, o Právida,
jornal da época da União Soviética, publicava constantemente: o maior país do hemisfério sul brevemente vai se tornar uma nação socialista. Era notícias em 64, 63, direto essa notícia. Eles querem essa área nossa. O Brasil é dos brasileiros e de quem quis vir para cá, nós sempre os recebemos de braços abertos. É daqui, bem desse norte da Venezuela, que nós recebemos aqui, muitas vezes, chega algum dia de mais de 1000 pessoas, recebemos dos retirantes da miséria. E tem uma Amazônia talvez tão rica quanto a nossa, mas mal explorada, que dão ouvido para pessoas de fora e destrói o país. A Amazônia é de mais importante para nós. Mas eu quero voltar ao tema da agricultura. Então, senhores, quero que todos saibam da importância dessa terra para nós. E temos 6 ou 7% de área da selva densa que ela é ocupada para a agricultura. Mas, posso voltar ao meu lugar? Nós conseguimos, nesses últimos 40 anos, 40 e poucos anos, multiplicar 700% a nossa produção agrícola. 700% nós produzimos. Olha, nós hoje produzimos da pimenta do reino 120 mil toneladas. Do milho, nós produzimos 90 milhões de toneladas. Do arroz, nós produzimos 12 milhões de toneladas. Do trigo, que era uma lavoura quase exótica para nós estamos produzindo 11 milhões de toneladas. Do cacau, nós estamos produzindo 270 mil toneladas. Da cana-de-açúcar, nós estamos produzindo 35 milhões de toneladas de açúcar. E do álcool, 26 bilhões de litros por ano. Da seringa, que é produto nosso, Sabe, Sandro, a seringa nos traz uma lição especial. Começamos a criar caso aqui na Amazônia, lá no início do século passado, pelos anos 30, os ingleses levaram as mudas seringueiras e plantaram na Malásia. E houve um empobrecimento, um grande quebra na Amazônia, nas cidades de Manaus, na cidade de Porto Velho, na cidade de Rio Branco, na cidade de Belém. Ah, meus irmãos, como gostam de perseguir esse Brasil, pessoas que nada entendem, e eu volto a dizer, pessoas que não sabem diferenciar um pé de melancia de um pé de jaca, e ficam falando da nossa ecologia, Senador, vejamos bem, quando falam-se de nosso desmatamento, não quero ser nem dar aula para ninguém, e sou o menor desta comissão, mas tenho em minhas mãos a mão de um moleque que tirou leite com 6, 7 anos de idade, que levantava 5, 6 horas da manhã no tempo do inverno, e lá do nosso inverno do sul, não é no inverno da Amazônia, é uma beleza, é só chuva, não, levantar para tirar leite, tocar gado, plantar tomate, essas coisas. Então, graças a Deus, como todo homem foi feito da terra, na terra nós nascemos. Agora, Senhor, nós diminuímos nossas florestas. É o maior engano quem fala isso daí. Nós aumentamos nossas florestas no Brasil. Nós aumentamos. Diminuiu parte da Mata Atlântica, mas a Mata Atlântica se tornou em cafezais, que é produto que retém carbono. A Mata Atlântica se tornou em eucaliptos, nas araucárias, matas de araucárias, que antes era só nativa, hoje nós temos no Pinus iliote. O que eu falo é a coisa de um patriota, de um nacionalista,
com meus 71 anos, eu quero dizer a você, senador, nós não devastamos, nós não destruímos meio ambiente, o agricultor não destrói meio ambiente, não, porque lugar que era barba de bode hoje são grandes laranjais que se perde de vista. Lugar que era barba de bode hoje são floresta de pinos e de eucalipto. Meu senador, chega de oprimir o produtor brasileiro. Completamos essa semana 8 bilhões de habitantes na Terra. 8 bilhões vão precisar produzir. Agora, deixe-me dar um dado, senhor presidente. Aqueles japoneses, aqueles migrantes, aqueles Niseis, Issei, Sanseis, eles fizeram a grandiosidade da nossa produção, plantando tomate, batata, cebola, alho, grande parte das frutas. Aí, meu senador, nós tornamos as terras, o Brasil hoje, eu não arrisco em dizer, eu tenho certeza que nós temos mais florestas do que tínhamos quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Porque São Paulo hoje, você se perde nos campos de eucalipto. Eu sobrevoei esses dias, indo de São Paulo, à sua terra, e vi os grandes campos, hoje, cheios de pinos, de araucária e de eucalipto. Uma região que só tinha barba de bode. Minas Gerais, vai, os campos lá do Triângulo Mineiro, cheio de soja. Cheio de soja. É sequestro de carbono, tudo quanto é planta, o capim tem sequestro de carbono, a soja tem, o milho tem, o arroz tem, tudo tem sequestro de carbono. Estão fazendo um inferno sobre esse Brasil. E agora, sabe, se temos, senhores, 8 milhões de habitantes da Terra completados essa semana, se temos 8 bilhões, é 8 bilhões que precisam comer, que precisam sobreviver. Nós só teremos desnecessidade de alimentos essa população humana deixar de existir. Se castrarem todos os homens e mulheres, daqui a 50 anos não existirá mais gente no mundo. E o mundo pode ser naturalmente como era, uma meia dúzia de pessoas. Mas a Terra continua aumentando. Fomos para 8 bilhões. Aumentamos de 1950 para cá, 6 bilhões. Estamos aumentando 1 bilhão cada 10 anos. Essa terra pode produzir e alimentar o mundo. Já aumentamos mais ou menos 20% da população mundial. E nós vamos continuar produzindo. Da terra nascem os homens, e os homens fazem da terra essa riqueza desse país que Deus fez com muita mania de carinho. Sei, excelência, que talvez eu seja cansativo, mas eu não posso deixar de falar de uma coisa que eu entendo, porque nasci, vivi e ainda vivo isso daí. A política a gente tem que fazer justamente em defesa do nosso homem do campo. Agora se trata hoje de pesticidas, inseticidas, defensivos agrícolas. Ah, senhor, fala isso. Eu me lembro, meu pai foi plantador de algodão lá nos anos 1915. Estou contando história. E nós tínhamos naquela época, senhores, nós tínhamos as chamadas nuvens de gafanhotos. Nuvens de gafanhoto. Senador Assir, Vossa Excelência tem ideia, meu presidente, como que se espantava o gafanhoto? Batendo lata, fazendo barulho. Era o único jeito, mas o gafanhoto é teimoso, não tem tanto medo de barulho de lata, e nem da escola, qualquer escola de samba do Rio também não espantaria os gafanhotos. Era desse jeito. E agora, estão extintos os gafanhotos? Não estão, não. Esses dias nós vimos 2 nuvens de gafanhoto, aliás, várias, que começaram do Paraguai, passaram por Uruguai, ou Argentina, entraram no sul do Brasil. Companheiros, vamos pensar, vamos ser mais patriota. Falar contra defensivo agrícola é que não entende nada. Eu quero dizer algumas coisas para os senhores que são extremamente notáveis. Nós
multiplicamos. Nós multiplicamos, senhores, nós multiplicamos o que era a safra dos anos 50, do que era a safra dos anos 60. Senador Assir, nós produzíamos, nos anos 50, eu vou dizer no alqueire paulista, que hoje, e os alqueires são medidas hoje não usadas, mas produzíamos nos anos 60, eu era produtor rural nesse tempo, quando a gente produzia 180 sacos de milho, de 60 quilos, no alqueire paulista, disse, você foi campeão da agricultura. Hoje, na mesma área, se consegue produzir 450 sacos de 60 quilos. Nós produzimos 30, 40 sacos de feijão. Hoje nós produzimos 180, 200. Nós produzimos 25 sacos de soja por hectare, agora eu falo de hectare. Hoje chegamos a produzir 75, 80 sacos por hectare. Tudo multiplicou, mas isso foi ajuda da tecnologia, ferramentas agrícolas apropriadas. O subsolador foi uma grande invenção. Uma coisa que eu acho que todos nós gostamos e apreciamos, a batata inglesa. Aqui não tem nada de batata inglesa, a batata não é inglesa, a batata é inca, foi descoberto aqui na América. A América salvou o mundo. Produzia-se no mesmo alqueire paulista 800 sacos na década de 60, hoje produzimos 2.400 sacos. O que foi defensivos agrícolas, foi ferramentas especiais. Nós temos umas pragas que a pessoa tem que entender. Nós temos a lagarta do milho, nós temos o pulgão, nós temos a mosca branca, nós temos o bicudo do algodão, nós temos a cigarrinha, temos os vários tipos de coroa, os gafanhotos, as larvas. Afinal, tudo isso daí é um desastre para a agricultura. Tente plantar alguma coisa sem usar esses defensivos. E as pragas aumentam, porque pragas são pragas, elas aumentam geometricamente. Querer que não tenha defensivos é ser traidor da pátria. É ser traidor da humanidade. É querer que a humanidade não tenha alimento. É muito mais fácil, porque eu acho que não tem crime maior do que matar uma pessoa de fome. Mas quando combatemos o nosso uso de defensivos agrícolas, nós estamos querendo matar grande parte do mundo de fome. Isso é um crime que jamais podemos cometer. Nós seremos criminosos se nós assim tivermos procedendo. Porque nós temos que produzir mais. Nós temos 8,5 milhões de quilômetro quadrado nessa área tão bonita que o mundo todo almeja, o mundo todo quer. Sabe por que eles põem defeito, nos enchem de defeito? É porque querem a nossa terra. Querem tornar a nossa terra uma terra internacional. Uma casa de mãe Joana onde ninguém manda. Existe, transitando na ONU, um pedido, simplesmente assim, assuste os senhores, que pegando parte da terra das Guianas, antiga Guiana inglesa, e parte do Brasil, parte da Venezuela, parte da Colômbia e grande parte do Brasil, é o país dos Yanomamis. Que vão para o inferno, vão para os quintos dos infernos os que têm essa ideia. Esse território foi nosso. Esse território é nosso e nunca vai ser de ninguém. Enquanto tiver brasileiros com sangue na veia, com disposto a defender essa nossa Amazônia, a nossa Amazônia. Então, agora o único país que pode suprir o mundo com alimento, meu presidente, é esse nosso país, esse torrão natal. Não deixemos que apátridas, que traidores da pátria, fiquem criando obstáculo para essa grande produção, para esse homem agrícola, para esse homem que teve coragem de sair dos mais diversos rincões, sujeito a todas as dificuldades para abrir a Transamazônica, e para povoar a Amazônia. E, senador, cometemos uma das maiores injustiças históricas, quando começou a se rasgar a Constituição, que parece que isso virou prática hoje, rasgar artigo da Constituição. Quando nós demarcamos a reserva Raposo Serra do Sol, lá em Roraima.
demos para 1.000 índios que merece todo o nosso respeito, toda a nossa honra, toda a nossa proteção, nossos irmãos indígenas. Mas para 1.000 índios nós demos 19.000 quilômetros quadrados. 19.000 quilômetros quadrados para 1.000 índios. De lá nós expulsamos arrozeiros que foram do Rio Grande do Sul, que foram do Paraná, que foram de Santa Catarina, e não indenizamos de nada. A terra lá está perdida agora. Então, nós temos sido injustos com os homens do campo. Companheiros, o nosso homem do campo merece toda a nossa honra, todo o nosso respeito, merece nossos aplausos, merece nosso reconhecimento, merece a proteção de nossas leis. O homem do campo, pequeno ou grande, ele não é bandido, não. Ele é um mocinho, ele é o salvador da pátria. Eu quero reproduzir uma frase de Margaret Thatcher. Quando perguntaram a dama de ferro, o que a Inglaterra tem como estratégia? É bomba atômica? É o arsenal? É o quê? Ele disse: na Inglaterra não tem nada que seja estratégico. Porque se alguma coisa pode ser considerada estratégico, é alimento. Que é, meu senador, nós podemos viver sem computador, sem esse terno elegante e bonito que Vossa Excelência sempre anda. Poderíamos viver sem nos barbear, podíamos viver sem sapato, podíamos viver sem tanque de guerra, sem computador, sem celular que tirou toda a nossa liberdade, podíamos viver sem tudo. Mas sem arroz, sem feijão, sem milho, sem laranja, sem batata, nós não vamos viver. Sem alimento ninguém vai viver, ninguém vai sobreviver. Então chega de prejudicar o homem do campo, chega de prejudicar o nosso agronegócio, chega de prejudicar as pessoas. Só pensa mal. E essa imprensa maldita e desgraçada da grande imprensa brasileira, temos que ressalvar que tem uma parte boa da imprensa. Temos que ressalvar e ressalvamos e fazemos honra a essa imprensa. Mas grande parte quer destruir, porque querem vender o Brasil, querem entregar o Brasil para potências econômicas. Esse Brasil é nossa. Existe na bandeira do Tocantins, meus senhores, uma frase que diz: coíve ore retama, essa terra é nossa, essa terra é dos brasileiros, é nossa, e temos que proteger o homem no campo, temos que proteger o avanço científico, porque isso temos aumentado a nossa produção, e nós não vamos deixar esse mundo morrer de fome. Criem obstáculos para nós, e não vai ter cova suficiente para enterrar tanto ser humano morto de fome e esquálidos, como acontece em alguns países. Mas Deus fez esse país para ser o celeiro do mundo. A Deus o nosso louvor e a nossa gratidão por essa terra de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, totalmente irrigada, de sul ao norte. O senador Assir, a terra nossa que menos produz, menos chove, que é o Nordeste, chove mais do que a Austrália. Ah, meus irmãos, amemos de joelhos essa pátria, agradecendo a Deus. Vamos parar de perseguir, vamos começar a honrar, dar dignidade, não criar óbice e não criar obstáculo. Deus salve o nosso produtor rural, Deus salve nossos avanços científicos. Somos os celeiros do futuro, não, nós somos do presente. O mundo tem que se ajoelhar, o mundo, a população do mundo, da China, da Índia, da Europa, ajoelhar todo dia e dizer: Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor fez existir um país chamado Brasil e pôs naquela terra homens e mulheres de verdade que produzem e matam a fome do mundo. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe todos os senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Guaraci. Nunca canso de lhe ouvir.